Olá, que Deus abençoe a todos. Vamos hoje prosseguir o estudo do Apocalipse no capítulo 19. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Mostra-nos a Tua vontade, abre a nossa mente e se revela, meu Deus, a pelo menos uma pessoa que chegar a este vídeo. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Estudo do Apocalipse no capítulo 19. As bodas do Cordeiro e a batalha do Armagedon, nós falamos anteriormente. O Senhor Jesus derrotará o anticristo e o falso profeta, que são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então vamos à nossa leitura. Depois eu vou deixar o link, pessoal, para vocês poderem acompanhar, tá bom? A mensagem no blog também em texto, para quem quiser. As bodas do Cordeiro. Quem realmente é cristão é muito perseguido aqui na terra. Muitas vezes é rejeitado, desprezado. Mas precisamos sempre enxergar que a recompensa será muito grande e imaginável, que é passar a eternidade com o Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Apocalipse 1 ao 3. Aqui vemos todos os salvos se alegram, né? Eles se alegram nas bodas do Cordeiro, que é anunciado no versículo 7. Essa é a cerimônia como um casamento entre todos os salvos e o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. O que temos que entender é que a eternidade ao lado do Senhor começa aqui na terra. Se queremos viver a eternidade ao lado do Senhor, temos que nos casar com Ele em vida, vivendo unicamente para Ele, em primeiro lugar. Temos que ter compromisso com nosso Senhor e ser puros em meio a este mundo podre e corrompido, vivendo longe da prática do pecado e todo tipo de pensamento ou atitude que nos afasta de Deus. E o único modo é investindo, priorizando o seu relacionamento, a intimidade com Deus. Todos se alegram com a justiça divina sobre a Babilônia e seus aliados, como vimos anteriormente. Entre eles o anticristo, o falso profeta e seus seguidores. Pois o sangue de todos que foram mortos pelas mãos deles finalmente é vingado e todos se alegram com a eternidade ao lado do Senhor Jesus, com uma felicidade e paz indescritíveis. Versículos 4 e 5. E os 24 anciãos, você lembra da descrição do trono de Deus no capítulo 4? E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Todos os santos adoram a Deus em paz, aqueles que se casaram com o Senhor Jesus aqui na terra, mantendo uma relação íntima com o Senhor, procurando viver em santificação, na obediência à sua palavra. Agora desfrutam eternamente do seu maior prazer, louvar e adorar eternamente ao seu Deus, o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus vivo, que deu sangue por nós para nos salvar, para oferecer a oportunidade de salvação a quem crê nele, quem o considera, o respeito, teme. Tem ideia do que é isso, meus amigos? Viver com o próprio Deus, sem medos, sustos, preocupações, perigo ou nada que atrapalhe sua comunhão com o Pai, barulho, sem nada, e desfrutar da vida eterna com o Senhor no paraíso, eternamente, em um lugar de perfeita paz, com sons, cores, cheiros, atividades que dão prazer que você nunca sonhou. É algo inimaginável, inenarrável e glorioso demais, pessoal. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 e 9.
Não há nada que se compare à presença de Deus, à vida eterna, porque assim como o nosso corpo precisa de água, ar e comida, senão ele morre, a nossa alma precisa de Deus, da presença de Deus, da vida eterna, senão ele morre. E estar com Deus já é tudo. Não podemos buscar Deus apenas para escapar do inferno ou para ir para o paraíso. Isso todo mundo quer. Até o ateu quer ir para um lugar perfeito, de segurança, de paz. Nós temos que se apegar a Deus por amor. E ainda assim, Deus nos vai nos conceder um lugar que é glorioso, maravilhoso. Principalmente por estar com Deus. Mas o paraíso vai ser algo, pessoal, que, como diz o versículo, nenhum de nós tem capacidade de imaginar. Imagine o seu cheiro preferido, a sua cor preferida, o seu som preferido, o ambiente preferido, o lugar mais lindo desse mundo. Nem multiplicando por 1 bilhão se compara ao paraíso. Sendo que a presença de Deus é muito... Já não precisaria nem de focar na beleza do paraíso. Mas Deus ainda vai conceder esse privilégio de morar no lugar maravilhoso, que nós nem capacidade temos de imaginar, de tão magnífico que é, porque foi preparado pelo Senhor Jesus para que nós estejamos com Ele, mas você precisa priorizá-lo, crer que Ele morreu por você, pelos seus pecados, te salvou e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, acima das suas vontades, das suas escolhas. Amém? Portanto, não perca o foco do Senhor Jesus e da salvação, da vida eterna e da salvação eterna, por conta de problemas, independente do tamanho deles. Confie sempre em Deus, tudo vai passar, pessoal. Lembre-se, a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Jamais aceite pensamentos do inferno que tentam fazer você se sentir frustrado por algo que ainda não aconteceu em sua vida. Foque em Deus e tudo dará certo. E ao fim de sua vida, aí que você vai começar a viver de verdade, de uma forma muito melhor. Se aqui já desfrutamos da magnífica paz do Senhor Jesus em nosso interior, que nos sustenta em toda e qualquer situação, imagine eternamente na Nova Jerusalém. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa é a igreja, né? E o Cordeiro é o Senhor Jesus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as palavras, são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, do 6 ao 9. Então, as bodas do Cordeiro, pessoal, nós cremos após o arrebatamento, no início, antes de propriamente iniciar, ou no início da grande tribulação, dos 7 anos do reinado do anticristo. Então a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus, junto com todos os salvos que já subiram ao céu a essa altura transformados, onde o Senhor Jesus vai dar essa oportunidade de termos um casamento com Ele. Vai ser glorioso, pessoal. É magnífico estar com o próprio Deus no paraíso. Enquanto isso, na terra, a coisa vai estar pegando fogo. Porque na metade da grande tribulação, o anticristo vai exigir adoração. Vai querer colocar a imagem dele depois de construir o terceiro templo, depois que ele fechar o acordo de paz entre Israel e árabes e palestinos. E aí, com a tecnologia avançada do jeito que já está, e vai ficar ainda mais, que o saber vai estar se multiplicando conforme o Senhor se revelou a Daniel, no final dos tempos seria assim. Como que uma pessoa vai escapar? Vai ser muito difícil. Então, o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais e a pressão vai ser muito grande. E se você aceitar a marca, se você está na grande tribulação e não colocou, morra e não coloque, que aí você vai viver com Deus. Porque se você colocar, você pode escapar agora, mas ali um tempo você vai morrer de todo jeito e a sua alma já era. Então não coloque essa marca. E se você está ouvindo esse vídeo, lendo essa mensagem e ainda não aconteceu o arrebatamento, coloque a barba de molho. Se volte ao Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Note que o versículo 6 diz: a esposa se aprontou. O verbo aprontar está no
passado. Portanto, temos que estar casados com o Senhor agora. Nós só temos o agora, pois daqui a um segundo nós não sabemos. Porque após a morte e após a vinda do Senhor, para os que aceitarem a marca da besta, sem a qual você não vai viver, não vai fazer parte da sociedade, vai funcionar como um passaporte mundial. Você não vai comprar nem vender, já não haverá mais chance se você aceitar essa marca. E se você estiver aqui sem a marca, como é que você vai fazer? Você vai ser pressionado, perseguido. Então, nós temos que largar a mágoa, a frieza espiritual. De repente você está na igreja, mas não está na prática de pecados graves, ou do ódio, ou de qualquer sujeira. Mas você mantém pensamentos impuros, você é relaxado espiritualmente, não medita na palavra de Deus, não tem prazer em ter momentos a sós com Deus, não tem intimidade, profundidade na sua comunhão com Deus. Isso é o maior pecado. Porque Deus se sacrificou por você, e você tem 24 horas e sequer tira um momento para estar com Deus. Todos os dias, sim, porque todo dia você come, vai no trabalho, não é? A gente faz isso. Então, a quantidade é entre você e Deus de tempo, mas separe tempo para Deus, ou quando levantar, ou quando for dormir, ou durante o dia, ou mais de uma vez, se puder, e ande com Deus. Consulte Ele, coloque Ele na frente. Tenha um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós temos que largar a mágoa, o pecado, o ódio e toda a sujeira para que passemos a eternidade ao lado do Senhor Jesus. O momento de arrepender-se e garantir a eternidade ao lado do Senhor é agora. Precisamos viver hoje como se fosse morrer agora, como se fôssemos morrer agora, fazendo nosso melhor para o nosso Deus, em todos os sentidos, como homem, marido, esposa, funcionário, patrão, servo e etc. Só irão ser vestidos de linho fino aqueles que andam em justiça e que procuram andar em santidade por respeito e consideração ao Senhor Jesus, porque creem no Senhor Jesus, o Cordeiro, que ofereceu sua vida para que tivéssemos o perdão, oferecendo a gente, a quem crê, o perdão. Só irão ser vestidos de linho fino aqueles que todos os dias priorizavam o desenvolvimento do seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus aqui na terra, buscando a vontade dele para a sua vida em todos os sentidos, sempre evoluindo. Jamais seremos perfeitos, mas temos o dever de sempre estar atentos à voz de Deus para perseguirmos andar em santificação. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os que são chamados às bodas do Cordeiro, que estarão no casamento com o Senhor. A noiva está de branco, que representa sua pureza, santa e imaculada, e isso só será possível andando de acordo com a palavra de Deus, de forma justa e limpa diante de Deus e de si mesmo e dos homens. Pois se Deus já conhece em detalhes cada uma de nossas intenções, o que dirá de nossos atos exteriores? Lembrando que ninguém será salvo por méritos próprios. Não é suficiente ser bonzinho, educado, pagar as contas em dia, ajudar o próximo ou fazer caridades. Isso é o nosso dever. A salvação só é possível através do sangue do Senhor Jesus. Claro que temos que fazer a nossa parte, usar a fé que o Senhor nos deu para obedecer a sua palavra no dia a dia. É como se estivéssemos com sede, muita sede, e o sacrifício do Senhor Jesus na cruz fosse uma garrafa de água pura e fresca, sendo que a nossa parte é abrir a garrafa e beber a água. Isso significa que temos que fazer a nossa parte no dia a dia, andando de acordo com a palavra de Deus, sendo justos com o Senhor e com os homens. Mas sem a água, ou seja, sem o sacrifício do Senhor, nada disso adiantaria. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo que estava neste momento trazendo a João a revelação das bodas do Cordeiro deixa claro para o apóstolo que estava ali para ajudar, não só a ele, mas a todos os que guardam o testemunho do Senhor Jesus. Se um ser que serve continuamente a Deus e é puro como um anjo impediu que João o adorasse, seja inteligente. Imagine o que ele diria a todos que adoram santos, imagens de escultura, ou tão somente que façam qualquer imagem para interceder junto a Deus. As pessoas pensam que quanto mais pessoas intercederem por elas, melhor, e que assim terão cobertura para suas vidas desregradas e promíscuas, erradas. Mas tudo o que precisamos está a nosso alcance. É invocar o nome do Senhor Jesus com sinceridade e viver de acordo com a palavra de Deus. Cada pessoa prestará conta de seus próprios atos diante de Deus individualmente. Lembre-se, alma, cada um tem a sua, e escolhe onde irá viver eternamente. É lógico que podemos interceder, orar pela nossa família, pelas pessoas, mas a decisão final é de cada um. E Deus responde todas as orações.
mas a decisão final pertence a cada um. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:11 ao 16. O cavaleiro que João vê é o Senhor Jesus. O cavalo na cor branca representa a realeza, a guerra e a justiça de Deus. Ele vem para estabelecer sua justiça em toda a terra. Note que o cavalo do primeiro selo que vimos no capítulo 6 também é branco. Ele representa o anticristo e sua ascensão, ou seja, fica claro que o anticristo será alguém que vai tentar passar uma imagem de um Salvador, vai tentar parecer com o Senhor Jesus, para enganar as pessoas. Mas será uma pessoa boníssima na frente das câmeras, mas que em suas intenções tem o desejo de controlar o mundo e será usado pelo diabo para perseguir todos os cristãos que ficarem na terra durante a grande tribulação. Saiba que o sistema para que ele chegue ao poder já está montado. Quando Deus permitir, tudo se cumprirá e ele reinará por 7 anos durante a grande tribulação, como vimos durante o estudo. Mas depois que chegar ao poder, mostrará sua verdadeira face opressora ao mundo. Os olhos como chama de fogo, como vimos anteriormente, mostram que nenhum pensamento ou intenção passa desapercebida pelos olhos de Deus. Por isso, temos que desenvolver nossa comunhão com o Senhor e vigiar tudo que se passa dentro de nós, pois Deus sabe de tudo que pensamos, estamos pensando e iremos pensar. Por isso, cuidado com esse pensamento soprado pelo diabo. Pode errar. Deus sabe que você é pecador e te entende. Não tem problema. Ou então, você está sozinho aqui, pode pecar. Jamais esqueça que tudo o que você pensar ou fizer está e estará registrado diante de Deus. E você vai prestar contas por isso. Não precisa ficar assustado se o seu passado é assombroso, pois o Senhor já sabe de tudo. Nem se importe com o julgamento dos outros. Tudo que Deus quer é que você sinceramente se arrependa e não viva mais na prática do pecado. Aí sim, o seu passado é apagado. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, 16 e 17. Os diademas representam sua majestade, glória e realeza. O nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, mostra que somente Deus sabe todas as coisas. Muitos cientistas e uma boa parte das pessoas, muitas vezes, levados pelo diabo por sua natureza carnal e orgulhosa herdada de Adão, o primeiro Adão, pensam que podem explicar a Deus e inventam teorias como a evolução, que não tem o menor fundamento. Mas se não conseguem sequer explicar como o sono restaura a mente, que é algo tão básico, como irão explicar a parte espiritual? A maioria dos seres humanos se deixa enganar pela sua própria mente e pelo diabo, que sempre sopra pensamentos como os seguintes: como Deus existe, como tudo foi criado. O ser humano acredita em extraterrestres, políticos, horóscopos, cartomantes, em qualquer fake news espalhada pela TV. Mas, em relação a Deus, tem uma enorme dificuldade de crer. Isso acontece quando a incredulidade, que cresce com a natureza adâmica, endurece os pensamentos do ser humano, fazendo ele crer que tudo veio do nada, e que morrendo tudo termina. Mas isso é bem sem sentido, não é? Lendo o livro do Apocalipse, que é a palavra de Deus, temos resposta para tudo, coisa que ninguém nesse mundo tem. E para o que ainda não temos, não nos foi revelado, veja a resposta na palavra de Deus em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus é tão grande que ninguém pode explicar o Senhor. E o fato de que ele não pode ser explicado fica como uma prova para todos nós de sua grandeza e eternidade.
O que temos que fazer é obedecer a sua palavra, reconhecendo nossa insignificância diante do Senhor Jesus. Você, por exemplo, seu corpo é físico, assim como uma bola, como uma parede, como uma cadeira. Mas o seu espírito, sua mente, sua alma, você não toca nele, mas ele existe dentro de você. E quando alguém morre, na autópsia, ninguém reclama, ninguém sente dor, porque a vida que havia ali não está mais na matéria. Fica provado que nossos pensamentos, nossa mente, nossa alma, nossa inteligência, os sentimentos formam nosso ser espiritual, a alma, esse ser pensante que habita em nós, que a palavra de Deus chama de coração. E as pessoas pensam que coração é só o coração que bombeia sangue. Para sentir, eu vou tomar a decisão pelo meu coração, e quebra a cara. A decisão tem que ser tomada submetendo nossa mente, nosso ser pensante a Deus. Porque essa parte espiritual prova que todo movimento, tudo que acontece, a vida é espiritual, é eterna e não é física. Ela será eterna para quem crê e prioriza o Senhor Jesus, o relacionamento com Ele, com Deus ou sem Deus no inferno, depois no lago de fogo e enxofre, para quem rejeitar o plano de salvação do Senhor Jesus. A veste tingida de sangue remete ao sacrifício do Senhor na cruz. Nós cremos que por meio do seu próprio sangue precioso, dá a oportunidade de todos que assim crerem e quiserem ser um só com Ele, pelos méritos dele, e ter direito de escolher passar a eternidade ao seu lado, em perfeita paz no paraíso, ou viver eternamente separado do Senhor em um tormento eterno, junto com os demônios no lago de fogo e enxofre. Ainda no versículo 13, o Senhor Jesus é chamado de a palavra de Deus, ou seja, quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Deus, e quem respeita a palavra e prioriza a palavra de Deus, respeita e prioriza o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Veja como a palavra de Deus aqui em João 1:1 e Apocalipse 19:13 falam que o Senhor Jesus é a palavra. Se materializou, né? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a palavra de Deus representa Deus. E o Senhor Jesus é o único e verdadeiro Deus vivo. O exército vestido de linho e fino puro, montado em cavalos brancos, representa toda a igreja salva, que acompanhará o Senhor na peleja no vale do Armagedon, que veremos a seguir. A espada aguda que sai da boca do Senhor é a sua palavra, que salva todos os que nela creem, e que vai condenar todos os que a rejeitam. A condenação é pela escolha da pessoa, né? Que tem o direito. A escolha de ser salvo ou condenado é livre e espontânea para cada pessoa. Deus quer que todos estejam com Ele para sempre no paraíso, mas o Senhor não irá impor-se a ninguém, pois Ele não força os relacionamentos. Ele é Deus e nos ama, além de todos os limites, a ponto de se colocar em um corpo humano como o nosso, para oferecer sua vida, sendo humilhado, rejeitado, para nos perdoar e nos salvar dos nossos pecados, para quem crê, né? Mas o ser humano é que tem que reconhecer que precisa do Senhor Jesus, pois tem muito mais provas e condições do que precisa para chegar a essa conclusão. E o Senhor abomina o pecado. E por isso executará um juízo purificador em toda a terra, e assumirá o governo do mundo, que está no universo, que sempre foi e é dele, e será dele. E como vimos no capítulo 14, o Senhor vai executar o seu juízo sobre todos os que o rejeitaram e adoraram a besta, ou seja, a foice do Senhor passará sobre toda a terra fazendo justiça. O anjo meteu a sua foice e vindimou a vinha da terra, e lançou as uvas no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até os freios dos cavalos, por uma distância de 288 quilômetros. Apocalipse 14, 19 e 20. O nome escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mostra que só existe um Deus, que é o nosso Senhor Jesus, e mais nenhum. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do Senhor, a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 17 ao 21. O diabo vai induzir o anticristo, juntamente com o falso profeta, os reis da terra, multibilionários que seguiram a besta, políticos influentes em todo o mundo, e os seus seguidores para se reunirem no Vale do Armagedon, para guerrear contra o Senhor Jesus e a sua igreja, representada por Israel. Será a mais sangrenta guerra de toda a humanidade. E é lá que o Senhor Jesus virá, conforme vimos no início, ao final dos 7 anos da grande tribulação, montado em seu cavalo branco junto com a igreja salva, para definitivamente derrotar as duas bestas e os seus seguidores. O anticristo e a besta serão lançados vivos direto no lago de fogo, e os demais que se curvaram à besta serão mortos pela espada que sai da boca do Senhor, que é a sua grande palavra, e irão aguardar a segunda ressurreição, quando estarão diante do grande trono de Deus para o grande dia do juízo final. O exército da besta será derrotado pelo sopro do Senhor. Como vimos acima, será tanto sangue que vai escorrer por aproximadamente 280 quilômetros. Na batalha do Armagedon será executado o juízo do Senhor, e a mortandade será tão grande que todas as aves do céu serão chamadas para comer a carne dos homens que se juntaram à besta para guerrear contra o Senhor e sua igreja. Serão tantas mortes que todas as aves serão chamadas para consumirem os corpos. Você pode ver um esboço dessa batalha assistindo ao último capítulo da novela Apocalipse, exibida recentemente na Record TV, onde a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e o Senhor derrotou os aliados da besta com o sopro de sua boca. Pesquise sobre o último capítulo da novela Apocalipse, da Record TV. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Você vê que em 2 Tessalonicenses 2,8, o Senhor já usou seu servo para falar, já revelou ao seu servo o que aconteceria mais à frente. Nós temos que lembrar, pessoal, que não haverá guerra. O diabo vai iludir as almas, o anticristo, o falso profeta, seus aliados, os seus exércitos, para achar que vai vencer, para que eles se percam, recebam a marca e se percam. Mas quem é que pode vencer a Deus, não é? Então ele sabe que não tem como lutar contra Deus. Então ele quer enganar as pessoas para elas acharem que vão vencer e ele sabe que vai perder. Então ele quer arrastar as pessoas para ele, para o lugar que ele sabe que vai, que é o inferno e o lago de fogo e enxofre. Essa será a ceia do juízo de Deus, e é bem diferente da Santa Ceia do Senhor, onde participamos do corpo e do sangue do Senhor para que lembremos do seu sacrifício na cruz e renovemos com ele a nossa aliança até a sua vinda. E a esta altura, o Senhor já voltou. Aqui estamos no fim dos 7 anos da grande tribulação. Amigo, aproveite agora para se entregar ao Senhor Jesus sem dor e sofrimento. Basta ser sincero e obedecer a sua palavra, desenvolvendo seu relacionamento pessoal diário com o Senhor. Você não precisa sofrer todas as pragas e os juízos terríveis do livro do Apocalipse, e nem passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios. O Senhor Jesus quer você com Ele eternamente. Só depende de você. Lembre-se, você não escolheu vir ao mundo, mas tem o direito de escolher onde passar a eternidade. Você quer escapar desses eventos terríveis? Assumir o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Então feche os seus olhos. Confesse que você crê que Ele morreu e ressuscitou por você. Peça perdão pelos seus pecados. Não importa o que você fez até hoje, importa daqui em diante. Ainda que você colha as consequências do seu passado, Deus vai estar com você. O Senhor Jesus vai sustentar você, vai ajudá-lo e vai usá-lo, seja no presídio, aonde você estiver. Então, seja aonde você estiver, receba o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Confesse que Ele é o seu Senhor e que o Espírito Santo, se você se entregou de verdade, receba o Espírito Santo. Louve ao Senhor Jesus. Entregue a Ele a sua vida, o seu presente e futuro. E todos os dias leia a palavra de Deus. Peça a Deus para falar com você. Fique em silêncio para ouvir a palavra dele uns instantes. Fale com Ele.
Faça do Senhor Jesus o seu melhor amigo. Não ore religiosamente, ore com fé. Amém? Ore com sinceridade. Eu tenho certeza que o Senhor vai guiá-lo. Amém. Que Deus o abençoe e abençoe a sua semana e a sua família em nome do Senhor Jesus. Até o próximo estudo.